Pronto, beleza. Bom, vamos lá então. Eu vou falar de uma ferramenta de tradução de conteúdo do Sitecore chamado Clay Tablet. Tá? Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar um pouco das funcionalidades do Clay Tablet e da nossa experiência com ele, né? Como é que a gente conseguiu colocar ele para funcionar num dos clientes nossos. Pode passar. Opa, beleza. Então, bom, meu nome é Anderson Fortaleza, já estou aqui há 8 meses na Nonlinear, sou desenvolvedor.net já há talvez 10 anos e já estou 8 meses aí com alguma experiência no Sitecore. Então, eu sou no Keystone, exatamente. Trabalho com Keystone já há 8 meses aí. Bom, então, qual é o problema que o Clay Tablet tenta resolver? O problema que ele tenta resolver é a tradução de um site, né? Então, aqui está o site do nosso cliente, que é a Brookfield. Então, a Brookfield tinha um problema. Eles queriam traduzir esse site, um dos sites, eles têm vários sites, eles queriam traduzir esse site para francês e português, né? Então, eu primeiro queria mostrar como é que a gente resolveria isso de uma maneira bem tradicional, sem usar o Clay Tablet, né? Uma das formas de resolver, que é uma tradução manual desse site. Então, esse aqui então, só mostrando aqui, que aqui tem alguns elementos de tradução, por exemplo. Esse menu aqui precisa ser traduzido, né? Essa parte aqui do meio, todas essas palavras aqui debaixo desses termos, todos precisam ser traduzidos para esse novo idioma. Pode passar. Bom, então aqui, eu vou mostrar como é que é um processo manual de tradução, como seria um processo manual de tradução. Então, a primeira coisa que uma pessoa que vai traduzir um site tem que se preocupar é com que eu chamo de Source and Target Languages, ou seja, é a linguagem fonte e a linguagem alvo. Eu estou traduzindo de quê para quê? É a primeira pergunta. Né? Então, o cara que vai traduzir, ele tem que saber, bom, estou traduzindo, no caso da Brookfield, estou traduzindo do inglês e quero traduzir para francês e português. Então, qual é o source language, a linguagem fonte, em inglês? E o target languages seria as linguagens alvo, francês e português. Né? Quando você vai traduzir, você vai usar serviços de tradução, chama Translation Providers, você tem que dizer para eles não só o idioma source e target, não só o alvo e a fonte. Você também tem que dizer especificamente que tipo de português que você quer que ele traduza. Então, eu estou traduzindo do inglês americano para o português do Brasil, ou do inglês americano para o português de Portugal. Então, você também tem que dar a variação do idioma que você quer que ele traduza, nesses provedores de tradução. Tá? Então, o segundo passo seria selecionar um provedor. Tem vários provedores online que você pode traduzir conteúdo, então você vai lá, seleciona o provedor. Né? E o terceiro passo, você vai ter que pegar esse conteúdo aqui do Sitecore, então aqui eu estou no conteúdo da homepage, e copiar cada parte desse conteúdo, né, para um arquivo. Então, e não só da página, você sabe que no Sitecore tem a página, e a página ela tem vários componentes. Né? Dentro desses componentes você pode ter conteúdo também. É o meu. Desculpa. Ou seja, você tem uma página que tem conteúdo e dentro de cada componente você pode ter mais conteúdo para traduzir. Então você tem que se preocupar em pegar o conteúdo da página, o conteúdo de cada componente e colocar num arquivo. Então aqui eu estou dando um exemplo só de uma página, de um componente Home Banner, que está vinculado à página Home, que tem conteúdo. Então você tem que ir lá selecionar todo esse conteúdo que você quer traduzir. Pode passar, Rodrigo. Colocar num arquivo texto, todo o conteúdo, né? Pode passar. E aí mandar para o site, por exemplo, aqui, tem um provedor que chama Lionbridge, que é o que a gente usou com a Brookfield. Então, você vai lá, você pega esse arquivo que você fez da homepage, com todo o texto que você quer traduzir, você vai lá no site da Lionbridge, seleciona aqui quantos dias você quer, daqui a quantos dias você quer receber o conteúdo, eu quero receber o conteúdo amanhã, ou daqui a 3 dias, uma semana, e carrega esse arquivo. E manda. Né? Espera o tempo deles traduzirem e eles vão te mandar um e-mail de volta com os arquivos traduzidos. Tá? Pode passar.
Pronto, e aí o que você vai fazer quando você receber o e-mail? Você vai abrir lá o Sitecore de novo, tá aqui o Home Banner, no mesmo componente ou na mesma página, vai pegar todo o conteúdo que foi traduzido, que são novos arquivos que ele manda, um arquivo para cada alvo. Então, você mandou o inglês, desse componente aqui, você vai receber para esse componente um francês e um português de volta. Aí você vai ter que pegar esses arquivos, abrir, identificar as linhas de tradução que você mandou, que vai ser a mesma coisa que ele vai te mandar de volta, e sair colando aqui. Ó. O Sitecore vem com uma ferramenta chamada Translate, que você abre aqui no Versions, né, que é uma tab aqui. E aí você coloca qual é a linguagem que você está, a linguagem alvo, né? Você está traduzindo para quê? Para francês. E aqui você coloca o source, que é o inglês. Aí ele vai te dar o inglês aqui do lado direito, e aí você vai colocando o francês aqui do lado esquerdo. Aí você vai colocando. Para cada campo, você vai colocando a informação, salva, pronto, beleza, você terminou um componente. Aí você vai passando de componente em componente, colocando todo esse conteúdo em cada componente, aí você vai para a página, aí você vai para a página, coloca o conteúdo da página, pronto, você terminou uma página de tradução. Para francês, você tem que fazer a mesma coisa para português, em cada componente, em cada página. Né? Pode passar. Então, quais são os desafios que você tem traduzindo manualmente? O primeiro deles é você tem que saber do arquivo que você recebe do provedor, que parte que aquela traduzida referencia-se a que parte da linguagem em inglês. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, é difícil você, numa página, saber o seguinte, olha, esse campo aqui é o campo em inglês. Qual é o campo em francês? Ah, esse aqui. Então você vai, pega e cola, né? Fica copiando e colando. Então, como são muitos campos num site grande, você fazer ligar um com o outro, você pode até conseguir, mas a probabilidade de erro é muito grande. À medida que o tempo vai passando, você vai se cansando de ficar copiando e colando de um lugar para outro, você pode errar. Não, você vai errar, na verdade. Né? Então, esse é um desafio. O segundo, você vai ter que gerenciar muitos sites. Imagina, a Brookfield tem 8 sites. Então, imagina, quantas páginas tem em cada site. E cada página, quantos componentes tem em cada página. Então, são muitos, centenas, né, de componentes. E você vai ter que gerenciar tudo isso manualmente. Traduzir tudo isso manualmente. Né? Terceiro problema, você vai ter que você vai ter que rastrear as mudanças. Por exemplo, um gerenciador de conteúdo está adicionando, removendo e alterando o conteúdo o tempo todo. À medida que você altera o conteúdo de uma página em inglês, você vai ter que traduzir aquele conteúdo para francês e português de novo. E você vai ter que fazer esse rastreamento de cada página, qual foi que mudou, e pegar esse texto e colocar no arquivo texto e tudo mais. Né? Outro problema, você vai ter que lidar com os detalhes de cada provedor de tradução. Por exemplo, isso aqui é uma lista que eu coloquei de como um arquivo, o que um arquivo texto precisa ter para poder você mandar para o Lionbridge para ele não te negar uma tradução. Então está aqui. O cara vai ter que lidar com tudo isso em cada arquivo que ele for ter que mandar. O arquivo não pode ter isso, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Né? Então você tem que lidar com tudo isso. E você tem que lidar, às vezes, dependendo do tipo de tradução que você quer, você tem que lidar com mais de um provedor. Por quê? Porque às vezes o provedor não tem o idioma que você precisa traduzir, o provedor tem, mas é caro demais, você precisa de um negócio mais barato, então você vai ter que fazer orçamento com outros provedores. Então, para o português você vai usar aquele provedor, mas para o francês você vai usar outro, porque é mais barato. Né? Então você vai, talvez tenha que lidar com vários provedores de tradução. Então você lidar com todas essas variáveis e ainda traduzir manualmente, pegar todo aquele texto, colocar de volta e manter um rastreamento de tudo que está mudando o tempo todo, é uma tarefa, dependendo do tamanho do site, impossível de se fazer manualmente. Então, daí entra a necessidade do Clay Tablet, que é uma ferramenta que vai ajudar você a traduzir esses textos sem sair do Sitecore. Né? Então, vamos lá. Esse é do site deles, mas está com uma definição tão baixa. Então, do que consiste a solução Clay Tablet? Consiste no seguinte. Você tem aqui o CMS, eles têm conectores que eles chamam de CMS Connectors para vários CMS. Então tem para SharePoint, tem para Sitecore, tem para vários, né, CMS. Então do lado de cá você vai ter o Sitecore. Desse lado aqui você vai ter um Sitecore Connector que vai se conectar com o que eles chamam de Clay Tablet Platform, que é um cara que fica lá no meio do caminho. Então, você vai pegar o seu conteúdo do Sitecore, mandar para o Clay Tablet, através do próprio Sitecore, de ferramentas que tem dentro do Sitecore. A Clay Tablet vai mandar para um provedor,
o provedor vai traduzir, vai mandar de volta para o Clay Tablet e ele já vai inserir automaticamente de volta todas essas traduções no seu Sitecore, na sua instância de Sitecore de volta. Já com as versões das páginas criadas, nos campos em que você pediu para ser traduzidos, então já vem tudo direitinho. Basta você revisar a tradução com alguém da sua empresa, salvar e mandar publicar. Em tese, seria isso que eles se propõem a fazer, né? Então, inclusive eu estava até lendo um dos clientes do Clay Tablet, que eram esses clientes que vendem carro, que tem um monte de site, hot site para isso, hot site para aquilo, quando lança um carro, quando lança uma feature de um carro, o cara lança um site. E eles tinham mais de 200 sites e eles conseguiram automatizar tudo isso com o Clay Tablet. Só que eu acho que eles não usavam Sitecore, usavam outro CMS. Pode passar. Bom, então, o que a gente... entrando um pouco mais na parte técnica, o que você precisa para instalar o Clay Tablet? Quais são os passos para uma instalação? Ele precisa de um banco de dados separado, então você tem que instalar um banco de dados, criar lá um banco de dados. Você tem que instalar alguns arquivos no diretório data do Sitecore. Você vai lá, ele diz, olha, você tem que instalar arquivo tal e tal no diretório data, criar uma certa estrutura de diretórios e tal. Instalar alguns arquivos de configuração, instalar um zipzinho, um package de Sitecore, e no final... instalar um opcional, um workbox que eles têm. Eles têm um workbox específico deles, né? Que sobrescreve o workbox do Sitecore. A workbox. E ele tem também um workflow também, né? Isso, vem com o workflow também. A gente chega lá já no workflow. Mas você pode instalar opcionalmente um workbox. Workflow? Não, é opcional também, para tradução. Você não é obrigado a usar o workflow para traduzir. Beleza? Então, então, assim, são vários passos e são passos difíceis de automatizar. O problema que a gente teve aqui, já né, de cara, foi que era difícil automatizar as instalações do Clay Tablet. Para você passar, por exemplo, você está no seu computador, agora você quer jogar isso aqui para QA, ou para CI, por exemplo, né, que é a integração contínua. Já não dava automaticamente, porque você tem que intervir manualmente para criar um banco de dados, para instalar uns arquivos específicos e tal, né? Arquivo de configuração dá para passar automaticamente, né? O pacote daria, mas o problema é que a própria instalação do pacote vai querer sobrescrever itens padrão do Sitecore. Tem um item lá que ele vai querer sobrescrever, né? E o workbox é outro assunto, a gente vai ver na frente. Pode passar. Então, assim, o problema que a gente teve lá, o primeiro problema que a gente teve foi automatizar essa instalação do Sitecore do Clay Tablet em CI e QA. Bom, então isso aqui é muito importante. Pois não, vai lá. Não sei se você vai falar. Esse problema a gente conseguiu resolver futuramente. Não sei se você vai falar disso. Não. Então, o TDS, ele te permite gerar pacotes e para gerar uma atualização para o Clay Tablet, nós usamos isso na Brookfield. Você já não estava mais no projeto, mas isso. A gente, você cria um projeto novo, Visual Studio Web, adiciona uns projetos TDS, e você adiciona os arquivos que o Clay Tablet vai afetar. Exatamente a estrutura, pasta, arquivo de Sitecore ou config, e o TDS ele já era um package de instalação, que aí você copia esse package no data, deploy package do Sitecore, tem uma pasta para lá. E ele automaticamente roda, né? E, então a gente conseguiu resolver não a instalação do zero, mas uma atualização do Clay Tablet usando o próprio TDS. Bacana. Arquivos também. A pergunta é se no pacote TDS que você criou são apenas itens Sitecore, na verdade você está adicionando outros arquivos que não são .item, no caso lá. Okay. A gente faz isso criando junto da mesma solution. A gente cria uma solution só para isso. A gente cria um ASP.NET Empty website, né? Apaga ali tudo que é padrão, webconfig, e você adiciona o padrão de Sitecore, né? Os folders e o que você quer que seja atualizado, config, até os arquivos que são além do Sitecore. E aí, quando você copia naquele diretório do Sitecore de deploy, o update que ele tem dentro, ele vai gerar para você. Ele vai ler aquilo,
vai gerar e se der tudo certo, ele transforma em um arquivo .json dizendo se foi sucesso ou não. Beleza. Bom, então assim, o ponto mais importante, quando você vai começar a trabalhar com o Clay Tablet, eu acho que até a Tennis me falou que outro cliente vai também estar interessado em usar o Clay Tablet. Então pode ser que alguém aí pegue Clay Tablet no meio do caminho, né? Mas a primeira coisa que você deve se preocupar quando você instala o Clay Tablet em relação ao cliente é que tipo de workflow ele está usando. Porque isso aí vai determinar praticamente tudo dali para frente no seu trabalho com o Clay Tablet. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu meio que negligenciei, não foi bem uma negligência, mas foi mais uma ignorância, eu não sabia que o workflow era tão importante. Então, eu tropecei no meio do caminho porque eu tive que mudar essas configurações de workflow. Quando você muda as configurações de workflow, você tem que praticamente começar tudo do zero. Eu mudei 2 vezes. Eu comecei com uma, mudei de novo e mudei de novo. Por contas de problemas, não problemas, mas requisitos que o projeto tinha, que eu já vou comentar. O Clay Tablet, quando você manda um arquivo para tradução, né, um item para tradução, você seleciona o item no idioma, vou chamar source e target. Tá? Então você seleciona o source para traduzir, o inglês, no nosso caso aqui. E ele vai criar versões daquela página, vamos dizer uma página, daquele item, nos idiomas target que você quer. Então você quer em inglês, ele vai criar uma versão daquela página em francês e português. Tá? E ele tem um workflow padrão que vem com ele para poder gerenciar o estado que aquele conteúdo que está para ser traduzido está. Então, por exemplo, esse aqui é o workflow padrão. Então, o workflow padrão dele vem com edição, editing, que é o primeiro estado, estou editando o componente. Reviewing, estou revisando. Do reviewing, tenho aqui um estado que chama... Um estado não, mas um... Como é que chama esse negocinho? Esqueci. Uma ação, chama translate. E aí, quando você adiciona essa ação, é onde ele cria os targets, o inglês, o francês e português. E coloca para sending for translation. Então, quando você chegar lá e dizer quem está sending for translation, ele vai te dizer, ó, fulano de tal está enviando para tradução. Ele vai para in translation, ou seja, geralmente a página em inglês já cai para cá, ó, done, que é a página source, e o target fica in translation. Então o inglês fica lá no done e o francês e português fica em translation. Quando ele retorna da tradução, quando ele coloca em translation, ele manda para o Clay Tablet. Quando o Clay... Oi? Ele manda para o Clay Tablet. Quando retorna a informação, ele joga para Edit in Translated Version. Ou seja, você está editando a versão que o Clay Tablet traduziu. Quando você edita, ele joga para Review in Translated Version. Só para você revisar. E uma vez que você revisou, ele cai para done. Então, a página em inglês, que é a página source, ela vem Editing, Reviewing, Sending for Translation, Done. Que é o source. O target, ele vai tudo. Ele vai editing... Não, desculpa. O target, ele começa aqui. Sending for translation. Ele vai para in translation, edit in translated version, review in translated version e done. E aí, quando ele chega em done, ele pode ser publicado. Você vai falar mais sobre o workflow? Vou. O workflow é um tema muito importante. Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta, só para aproveitar que você falou da linguagem source e a target. Isso, né? Source e target. Digamos que tem um site muito grande com muitos microsites e que um determinado site é cuidado, é uma multinacional, vamos pensar na Bayer, assim. E tem um site específico que é cuidado pelo pessoal do Brasil. Então, não dá para usar a source em inglês, porque o pessoal do Brasil edita em português. E aí, como é que tu trabalharia com isso? Isso, eu vou mostrar mais na frente como é que você faz para mandar a informação para a tradução. Quando você manda a informação para a tradução, tem 2 maneiras, já adiantando. Você pode selecionar configurações automáticas, que é o caso que você não citou, que é o caso contrário do que você citou, ou seja, você sempre vai ter a mesma idioma source. Você sempre em inglês. Você quer sempre traduzir a partir do inglês. Então você já pode automatizar com as configurações. Mas se houver esse tipo de problema, ou seja, tem uma turma que edita em inglês e outra turma que edita em português, e os dois querem traduzir para francês, aí você pode selecionar, você não coloca as configurações automáticas e ele vai ter que selecionar qual é a linguagem source. Isso, ou de cada job que ele chama, né? De cada job que ele vai mandar. Tem uma situação que é um projeto que vai cair para a gente, que é o seguinte:
Ao invés de... Eles não estão trabalhando com versões. O que eles fazem? Eu tenho um site em inglês. Aí vamos dizer que ele deu um duplicate naquele site inteiro e renomeou para português BR. As versões é tudo português, mas o conteúdo está em inglês. Então, como é que eu faço? A versão em português, mas o conteúdo em... Ah, entendi, tá, entendi. O site é para ser português, mas o conteúdo está em inglês porque ele foi copiado. Mas todos original, os itens estão ali, o idioma está ali português já. Idioma de quê? Rapaz. Você imagina que você tem uma árvore inteira entendi. que não tem inglês. Tá, entendi. É tudo português, o item é português. O item já está com a versão em português, mas o conteúdo mesmo é em inglês. Ele vai ter que botar o conteúdo todo em inglês. Ele vai ter que criar a versão em inglês. Vai ter, porque quando você escolhe o source, a fonte, ele vai pegar, quando ele vai mandar um item para tradução, ele vai pegar o item na linguagem fonte que você selecionou. Entendeu? Então, se você quer traduzir um conteúdo do inglês para português, a configuração do item tem que estar em inglês. Porque como é que o Clay Tablet vai saber que aquele conteúdo é em inglês, mas a linguagem é português? Não tem como você informar isso para ele. Então, nesse projeto não tem como usar Clay Tablet. Você tem, mas você vai ter que mudar a fonte, talvez criar um script para mudar, copiar, vamos dizer, você vai criar uma versão em inglês, excluir as versões em português de cada item, e aí mandar traduzir do inglês para o português. Ele vai criar versões em português, é uma opção. Ou ao invés de que... Ou deleta o site e manda traduzir o site em inglês. Outra opção também. O que ele está falando não vai ter como saber, não tem como saber, né? Assim. Não sei se você ainda vai falar sobre isso, mas um caso que é muito comum, especificamente lá no Canadá, é que há requisitos em alguns sites desenvolvidos para o governo de que o conteúdo só vá para a internet no momento que você tem os dois idiomas oficiais disponíveis, inglês e francês ao mesmo tempo. Esse workflow atende essa situação de você só publicar o item se as duas versões estiverem disponíveis em inglês e francês? Eu acho que ele atende. Eu acho que ele atende porque você pode colocar aqui, você pode customizar esse workflow e colocar um passo anterior aqui, antes da tradução, né? E você pode depois, lá na frente, customizar os campos desse workflow aqui, que eu vou mostrar mais lá na frente, dizer para onde é que vai ou seja, quando eu sair do passo X e ir para o passo Y, qual é o estado do workflow que eu vou usar. Então você pode customizar isso daí. Customizar, você diz colocar lá uma ação, porque veja, código que vai estar executando para verificar isso. Isso, você não precisa programar, mas você pode colocar aqui passos no meio desse workflow que você pode colocar. Vamos supor que eu coloque mais um aqui, ao invés, quando ele sair daqui, vamos supor que peguei em inglês, não tá publicado ainda, o inglês. Aí, ou seja, na maneira normal, quando eu mandasse para tradução, ele ia direto para o Done. Certo? E aí o Done, ele é o passo final, ou seja, está pronto para publicar. Se você publicar, ele vai. Então, qual é a ideia, no caso? É você colocar um passo aqui anterior, waiting for all translations. Waiting for all translations. E aí, quando ele sair daqui, ele vem para cá. O source. E aí o target, quando ele voltar, quando ele sair do reviewing, você joga do reviewing para cá também. E quando todo mundo estiver aqui, aí você joga para a parte final e publica. Vai ser um negócio meio... Quando todo mundo estiver ali, você diz manualmente ir lá e jogar para a parte final? Você não vai precisar jogar o fonte manualmente, mas o source você não vai precisar jogar manualmente, ele vai automaticamente, você pode configurar. Agora o target você vai ter que configurar para alguém chegar lá, apertar um botão e... Isso é um bom blog post. Depois do review. Tá, beleza. É uma boa pergunta, é uma boa situação, não tinha visto essa situação. Não, pode perguntando, eu prefiro que pergunte na hora. Porque às vezes esse cara esquece, ou uma pergunta que sai do contexto, entendeu? Tá, coisa importante, que a gente teve que lidar. O Keystone, ele tem dois workflows padrão. Um workflow para página e outro workflow para componente. Por que ele é assim? Porque quando você navega na página, nos estados do workflow, ele vai trazendo o componente junto. Então, quando você aprova a página, os componentes se aprovam junto.
Então você não precisa se preocupar no Keystone com o componente, você só precisa se preocupar com a página. Né? Então você vai mudando os estados da página, ele vai trazendo o componente junto. O Clay Tablet não faz isso para o workflow. Então você teria que alterar esses estados aqui manualmente pro componente, tanto para a página quanto para o componente. Ou seja, quando uma tradução de uma página, um alvo, em português, por exemplo, chegasse aqui, Review in Translated Version, e os componentes daquela página também chegassem aqui de volta, você teria que aprovar tanto a página quanto o componente, se você estiver usando esse workflow. Por quê? Porque esse workflow ele é único. Ele não tem código aí para carregar os componentes da página juntos. Mas isso é um requisito do Keystone. Qualquer coisa Keystone tem que funcionar assim. Então isso aqui a gente teve que adaptar também para funcionar assim. Pode passar. Bom, então aqui são... eu devia ter colocado de maneira diferente, mas... Então, assim, esses são os workflows padrão do Keystone. Esse aqui é para o Simple Workflow, que você usa para a página. Então tem Draft, Approval e Approved. Né? Ou seja, está rascunho para ser aprovado e aprovado. E aqui do componente, Create, Edit e Publish. Então, qual foi a ideia? A ideia é o seguinte, a gente vai continuar tendo esses dois workflows aqui para os idiomas source, para o inglês, no caso, o inglês vai continuar usando esse aqui, mas os target, eles vão usar esse daqui, que são os do Clay Tablet, que é o que interessa para a gente traduzir. Então, o que acontece como é que esse cara se relaciona com esse? Né? Vou colocar no caso de uma página. A página começa como draft, aí o cara vai lá, faz as modificações dele, coloca os componentes, coloca tudo, passa para approval. Approval tem uma ação aqui chamada Approve and Translate, que ele vai fazer o quê? Quando o cara clicar em Approve and Translate, ele vai pegar a página source, os componentes da página source e jogar no Approved. Primeira coisa que ele faz, ele pega o source, página e componentes e joga no Approved. Beleza? Desculpa. A página joga no Approved. Os componentes ele joga para Publish. E o componente ele tem um workflow diferente. Então, a página sai daqui, vai para Approved, o source, tá? Em inglês. E os componentes vão para Publish. Beleza. Só que os targets, o francês e o português, eles entram nesse workflow aqui, que são workflows do Clay Tablet no Keystone. Eu Simple Workflow Translation para páginas e Component Workflow Translation para componentes. E aí nós fizemos de uma maneira tal que quando a página entra nesse workflow aqui de Clay Tablet, que ele vai para in translation, ou seja, está em tradução, quando retorna da tradução, que ele vai para review in translated version, quando o cara aprova a página aqui, ele aprova também os componentes, e aí joga tanto os componentes quanto a página de volta para approved e publish de volta nos workflows originais. Então, o item source nunca sai daqui. Os itens targets começam a vida deles aqui e terminam a vida deles aqui. Certo? É assim que funciona no Keystone e o Clay Tablet. Vamos lá. Pequeno, hein? Mas vou lendo aqui. Bom, então aqui é o fluxo, tá? Então aqui, ó, você tem um item que está em inglês, tá? Ele está no draft, que aqui é o estado do draft. Esse é o Simple Workflow. E ele passa para Approve. O cara vai lá e clica Approve, approve, né? Então está aqui o item em inglês. De lá ele manda traduzir. Quando ele manda traduzir, ele cria dois itens target no Simple Workflow Translation, que é aquele outro workflow. E eles ficam aqui nesse estado in translation, que ele cria e manda para o Clay Tablet. Traduz aí. E ele fica in translation. Enquanto isso, o item que é fonte em inglês já foi para o approved, no Simple Workflow, aqui no final. Tá? Então, quando esses itens target eles retornam, eles vão para a Review in Translated Version. E aí o cara pega a página e aprova. Quando ela aprova, ele já vai para o Simple Workflow de volta. Aqui, certo? Então, como eu falei, o source ele nunca sai do Simple Workflow. O target ele começa a vida no Simple Workflow Translation, que ele começa a vida sendo traduzido, e no final ele volta para Simple Workflow. Então, do ponto de vista do cara que já trabalhava com Keystone, naquele negócio approve e tudo mais, ele continua fazendo a mesma coisa. Só que ele faz uma coisa para o English, e quando chega no
nos targets, você tem que fazer a mesma coisa também. Quando ele chega lá, ele tem que aprovar e tudo mais. Tá? Então, do ponto de vista do Content Author, do Keystone, mudou pouca coisa. Tá? Esse é um dos nossos objetivos, é ter impacto menor na usabilidade do cliente. Já está acostumado já com esses workflows. Tá, então eu vou passar para a parte mais operacional. Tá? Então, quando você instala o Clay Tablet, ele coloca aqui uma tab chamada CTC Translation, que tem várias funcionalidades. Tá? Então, vamos dizer que eu quero traduzir esse home. Então, eu clico no home, clico lá, ele já vai estar no estado chamado Approval, e eu tenho uma ação aqui chamada Approve and Translate, que aparece na tab Review. Eu mando Approve and Translate. Quando eu mando Approve and Translate, como está agora, automaticamente ele vai pegar aquela página Home, jogou o source para o Approved, que é o inglês, e aí ele vai pegar esses itens e colocar num camarada chamado Translation Queue, é a fila de tradução. E aí ele fica aqui. Você pode fechar o Translation Queue, voltar para a árvore e continuar mandando conteúdo para tradução, e ele vai colocando no Translation Queue. Automaticamente. Então você pode ver aqui que no Translation Queue, ele já aqui, eu peguei o Home, ele já está aqui, o Language, que é inglês, e Translate To, que é o Target, francês e português. Por que ele já jogou aqui francês e português? Porque já existe uma configuração automática dizendo que toda vida que eu traduzir vai ser para francês e português. Então ele já jogou aqui. Se eu não tiver essa atualização automática, ele vai me dar uma tela pedindo quais são os targets que eu quero escolher. Tá? E mais outros campos aqui. Então a operação inicial é essa. Eu vou selecionando os itens e jogando no Approve and Translate. Approve and Translate, ele vai enchendo essa fila, que é a Translation Queue. Beleza? E aí na Translation Queue, que é uma fila, que é uma espécie de sala de espera para tradução, fica ali os itens source esperando. Né? Eles vão se acumulando ali, você vai acumulando aquelas páginas que você quer traduzir. Aí você clica no Send All ou Send Select, qualquer um dos dois. Esses dois botões aqui, que servem para você mandar esses itens para tradução. Pode passar. Só volta lá rapidinho, só para mostrar uma coisinha. Ó, quando eu selecionei a página, ali eu só selecionei a página, mas ele veio dois componentes juntos. Ó. Tá? Então ele tem essa funcionalidade, ele traz os componentes. Você não precisa se preocupar com o componente, ele vai junto. Pode passar. Então aqui, quando eu clico naquele botão Send All, que tem aqui na fila de tradução, ele abre essa página aqui, Send Items for Translation. Tem alguns campos. Quando você manda os itens para tradução, ele cria um negócio chamado Job. É um trabalho, não um job. Esse job, você dá um nome para ele, você diz quando você quer receber aqueles itens de volta da tradução. Isso impacta no custo, porque quanto mais cedo você quiser receber, mais caro vai ser por palavra. Ele é cobrado por palavra, tá? Então, vai traduzir por palavra. Ele vai te dar aqui, vai pedir para você um purchase order, que você vai receber uma fatura, né? Você vai receber uma fatura dessa job, e você vai poder bater a fatura com o job que você mandou. Basta você botar o número aqui da fatura, por exemplo. E aqui você coloca uma descrição, ele vai listar os itens que ele está mandando para tradução, aí você clica em OK, pode ir. Quando você clica em OK, ele vai mandar esses itens para tradução e você vai poder monitorar a tradução desses itens que você mandou através dessa tela chamada Translation Status, que também pode ser acessada através daquele CTC Translation, né? Aquele tabzinho que eu coloquei, tem um botãozinho que ativa essa Translation Status. E aqui você pode ver, eu acabei de mandar esses itens para tradução, ele dá aqui quanto % já foi traduzido, algumas informações. Veja, a página Home aqui, ela aparece 2 vezes. Por quê? Porque a fonte era em inglês, mas o target é português e francês. Então aqui ele vai te dar cada uma dos targets. Ele vai pegar o Home, se você escolher 10 idiomas targets, vai aparecer 10 itens aqui. Tá? Por que isso? Porque quem traduz o português é uma pessoa, quem traduz o francês pode ser outra. Pode ser que o português termine primeiro, então você já vai receber esse item em português. Por isso que ele separa item por item. Exatamente, são 2 produtos. Volta lá na outra janela. Isso, obrigado. Aí aqui, ó, 2%. Ele vai aumentando. Pode passar. Isso aqui é quando ele já termina, tá? Então ele terminou, ele jogou aqui 100%, o status está completo. Ele te dá algumas referências aqui. Certo? Então, no Translation Status, Status é a janela que você vai fazer o acompanhamento das traduções que você vai mandando. Aqui você tem alguns filtros, né? Por exemplo, você pode colocar qual é o job que você criou, qual é o status que você quer ver, né? E outras funcionalidades aqui também. Eu não sei, acredita? Até hoje.
Eu ainda não li o que é isso aqui, mas não usei até agora. Isso aqui você pode arquivar um job, colocar ele no banco de dados, ele não aparece mais nessa listinha. Agora, isso aqui realmente eu não sei. Esse aqui é como é que você vê dentro do workbox, como é que aparece no workbox. Então, por exemplo, quando eu mandei aquele home para traduzir, ele aparece lá no workbox, a Simple Workflow Translation, que é aquele que a gente criou. In Translation, tá aqui os dois homes, ó, um para cada idioma, né, francês e português. E aí, quando ele retorna, ele vai para Review in Translated Version, tá aqui, já tinha 2 páginas antes lá, e tá aqui, ó, o home. Ó. Ele já está nessa... Ele saiu daqui quando estava em tradução, e aqui quando ele voltou da tradução do Clay Tablet, certo? Volta uma. Mais uma. E vai para frente. Então, apareceu o problema chamado o problema do Final Renderings. Qual era esse problema? O problema é o seguinte. Quando o Clay Tablet criava, por exemplo, peguei essa página home em inglês, mandei para a tradução, ele vai pedir francês e português. Ele vai criar duas versões daquela home. Uma em francês e uma em português. Só que quando ele cria essas versões, ele copia para essas versões. Vou pegar, por exemplo, francês. Então eu tenho aqui um campo chamado title. Aí tem lá home. Um campo chamado title com conteúdo home. Quando ele cria a página em francês, ele copia esse conteúdo dos campos para a página em francês. Ele copia o conteúdo. Então, na página em francês, vai ter um campo chamado title com conteúdo home. E quando ele recebe a tradução de volta, ele sobrescreve esse valor home com o valor da tradução. Não sei como é home em francês. Não? Em português. Hã? Maison. Pronto. Aí bota lá maison. Sim, em inglês. Uhum. Vamos dizer que a página que eu pedi foi em português. Aí vai vir lá. Vai vir home, casa, né? Então, veja. Piorou, né? Piorou. Então, veja. O problema é o seguinte. Ele copia o campo em inglês, depois ele sobrescreve com a informação que retorna. Mas ele não copia alguns standard fields do Sitecore, ele não copia. Ou não copiava. Um deles é o Final Renderings. O Final Renderings são as configurações dos componentes. Ou seja, quando você chegava lá na página em francês, que você abria ela, não vinham os componentes. Porque eu... Oi? Não copiava as informações de placeholder, não vinha, ficava tudo vazio. Então o que o camarada tinha que fazer? Página por página, em francês. Ia lá, pegava o componente e reatachava. Um por um. Em português, a mesma página, reatachava os componentes. E ia fazendo isso, imagina, para cada página, todos os componentes, é um trabalho monstruoso. Foi criado um script, foi reportado isso, claro, para o Clay Tablet, foi criado um script que fazia isso. Então, ainda era chato, porque o cara tinha que... Chegava naquele ponto que traduzia a página, traduzia os componentes, voltou tudo, agora eu tenho que rodar esse script para ele reatachar os componentes na página. E aí o Clay Tablet fez uma versão nova, lançou uma versão nova de teste para a gente, que tinha uma funcionalidade bacana, que você selecionava quais eram os standard fields que você ia copiar para o target. E aí a gente colocou aqui, ó, por exemplo, aqui eu selecionei, quero copiar o Final Renderings. Ou seja, quando ele criar as versões target, ele copia o Final Renderings também. E aí resolveu o problema, porque já copiava toda a configuração de componente. Né? Então essa versão 3.1.10 resolveu um grande problema que eles tinham, que ia dar um trabalho gigantesco, o cara reatachar tudo aquilo um por um. Eu não sei como é que eles usavam esse negócio sem isso antes. Então as coisas, né? Ninguém reclamou desse negócio antes, né? Mas vamos lá. Aqui é só um exemplo de como a página está traduzida, né? Então aqui já é ela em francês, ó. Então tá aqui, ó, o home, tá aqui, ó, o título da página já em francês. É isso mesmo, ó. Tá vendo? Eu não sei falar não, mas Aquay, né? Aquay, é isso mesmo, tá aqui. Aquay. Então tá aqui outra, aqui já é o componente. Então ele traduziu o home e traduziu também o componente. Nos somos aí vai. Beleza? Então aqui é só para mostrar que isso aqui foi usando o Clay Tablet. Ou seja, o que ele fez? Ele traduziu e já jogou de volta no valor de cada campo a tradução correta para aquele campo. Então, que diferença é isso daquela abordagem manual? Né? Do cara ter que ir lá um por um e tal, traduzindo, né? Botando de volta, né? Então, é isso que ele se propõe a fazer, tá? Vamos lá.
Beleza, então assim, ali a gente encerra uma operação básica. Você faz aquilo ali página por página, tá? Vai lá, manda página, traduz uma página, traduz outra página. Beleza? Só que é o seguinte, aqui nem sempre aquilo é útil. Quer dizer, aquilo sempre é útil, mas existem outras. Existe uma situação que é muito comum, que é o cliente acabou de comprar o Clay Tablet. Só que ele quer traduzir o site todo de uma vez só. Pá! Agora tu imagina um site, por exemplo, com 700 páginas. Pega o Brookfield lá, que tem 300 páginas em um site. E tem 8 sites. Então você imagina ficar um por um. Pega a página, pega a página, isso aqui. Então, o Clay Tablet tem uma funcionalidade chamada Bulk Translation, tradução em massa, né, digamos assim. Então, como funciona o Bulk Translation? Eu não estou lendo minhas próprias observações. É porque está em inglês. Pronto, então é isso. Ao invés do cara mandar página por página, que ele pode mandar várias páginas de uma vez só, tá? Não, pode voltar, pode voltar. Isso, pronto, beleza. Ok. Então aqui, quando você vai usar o Book Translation, também, eu esqueci de botar, mas naquela CTC Translation tem um botãozinho lá, Book Translation. Você aperta ele te joga essa tela aqui, tá? Então, no Book Translation, porque o Book Translation não é tão configurável quanto aquela tradução mais rápida, você apertou ele já vai para a fila, você tem que selecionar todas as opções. Isso nos dá a oportunidade de ver quais são as opções que tem para ser selecionadas. A primeira é o Source Language. Lembra? Se você não configurar o automático, ele vai te pedir isso aqui, cada tradução de cada página. Você quer traduzir a partir de qual idioma? E aqui é o Target. Tá? Quando você seleciona em inglês, ele só mostra o francês e português aqui, tá? Então tá aqui, o francês e português, eu quero traduzir para os dois. Aí você diz que você quer selecionar os itens, né? Pode passar para a próxima. Essa é uma segunda tela que ele vai perguntar para você qual é o item raiz que você quer usar para a tradução em massa. Tá? Então eu selecionei o Home porque eu quero traduzir todo o meu site. Tá? E tem esse botãozinho muito importante, chama Send Dependent Items, ou seja, ele vai pesquisar todos os itens que dependem daquela página e vai mandar para a tradução. Por exemplo, na Home, você não tem a Home, né? Lembra aquela página inicial? Tinha aquele conteúdo central, só que em cima tinha um menu. Né? E embaixo tem o rodapé. O rodapé e o menu não são itens que estão na Home. Eles estão em outros lugares. Mas esse cara, sendo Dependent Items, através desses campos, vai achar quais são esses itens dependentes e vai mandar todos eles para a tradução também. Então você não precisa se preocupar com isso. Pega todos os links da página? Eu acho que ele pega. Ele vai nos placeholders. E vai saber naquela página quais são os placeholders que estão populados e vai... Mas no caso do menu, por exemplo, que normalmente se você tem um código para fazer a renderização do menu, os itens do menu eles não estão lá como campos. Normalmente você pega, por exemplo, e lista os itens filhos que estão indicados para Include in Navigation ou Show in Navigation. Então, nesse caso, ele teria que fazer um crawl do conteúdo que foi renderizado para saber quais são os links. Pronto, boa pergunta, porque é o seguinte, nós tivemos esse problema com a Brookfield. Problema não, mas nós tivemos essa questão com a Brookfield. Porque alguns itens estavam fora da árvore do Home. Ele não estava nem aqui no Home. Ele estava mais embaixo, numa parte chamada Data. Alguns nomes de país, umas coisas assim. Então, o que você tem que fazer ele não vai. Primeiro, esse cara não vai. O que ele vai pesquisar é no Final Rendering, vai pesquisar os placeholders, e o que tiver de placeholder ele vai mandar. Agora, conteúdo fora dessa hierarquia de Final Rendering, você vai ter que mandar separadamente. Beleza? Eu acho que isso é similar a quando você vai dar um publish, você tem um checkbox, publish related item. Isso. Ali tá, como é que tá ali? Dependent items. Dependent items. Pronto, então, sim. Eu estava pensando, talvez seja mais provável que ele use o recurso do Sitecore. Quando você vai lá no Ribbon Navigation Links, ele já te mostra sim, verdade. E ele tem o verdade, reference. Legal, perfeito. Imagino que seja mais provável ele aproveitar um recurso já pronto do Sitecore, ao invés dele fazer toda essa lógica. Perfeitamente, assim. Perfeitamente. Certamente ele usa alguma coisa que já está no Sitecore, né? Acho que ele não vai... Eu não sei exatamente o que é, mas ele vai mandar todo mundo aqui. Ele vai mandar o cabeçalho, o rodapé, ele vai mandar todo mundo, tá? E ele não repete, por exemplo, se ele achou um cabeçalho no Home, quando chegar no Our Firm aqui, que ele vai mandar o cabeçalho, não, já está aqui. Não, skip, né? Desculpe, não, fica à vontade. Perguntas que eu acho esse assunto super interessante, que eu também tenho vários clientes com multilinks. Sim, perfeito.
Clay Tablet, quando você, no caso da Brookfield especificamente, quando você está mandando essa bulk translation, você está usando o serviço de uma outra empresa que está usando o software para fazer a tradução, ou é a própria Clay Tablet que está provendo o serviço de tradução? Não, a Clay Tablet não provê serviço de tradução. Ele só provém o software. Ele só conecta você com um provider. Com o provider. Então o provider é uma outra empresa que também está usando o software da Clay Tablet. Isso, perfeitamente, perfeitamente. Se a própria Clay Tablet também. Não, ele é só o middleman. Ele só está ali sentado, passando e cobrando. Oi? Que traduzem? Sim, sim. Os providers são todas pessoas que estão traduzindo lá. Pode passar para a próxima. Ah, desculpa. Volta ali rapidinho. Send selected root item only. Então, se você quer mandar só esse item, não sei porque o cara vai no Brook Translation, mas tem essa opção do cara mandar só esse item. Mas eu sei por quê. Não sei, mas eu sei, né? É porque é o seguinte, às vezes você quer mandar só o item com os dependents. Aí você seleciona os dois e manda. Beleza? Vamos para a próxima. Isso aqui é o seguinte, eu quero mandar uns itens, mas eu quero alguns filtros, por exemplo. Eu quero mandar os itens que foram criados entre hoje e ontem, que eu quero mandar só o que foi criado de ontem para hoje. Aí tem aqui um Creation Date Filter, Modification Date Filter, Publish Date Filter, alguns outros campos de você poder filtrar o que você está mandando, às vezes você não quer mandar tudo. Né? Pode passar. Tudo isso que está falando aqui no Book Translation também serve para aquele individual que a gente viu anteriormente. Só que o individual, como já está configurado automaticamente, ele passa por cima. Mas você pode colocar tudo manualzinho lá do mesmo jeito. Excluding Items é outra tela para você... Pô, beleza, já selecionei tudo. Só que tem alguns caras que eu não quero que vão de jeito nenhum. Por alguma outra razão, aí você vai lá e exclui nessa lista aqui. Tá? Pode passar. Translation Options, tela muito importante. Essa primeira opção merece alguma discussão. O Clay Tablet, por padrão, não manda para tradução itens que não têm workflow. Não manda. Ele proíbe. Por quê? Uma vez que você manda um item para tradução, você tem o item em português, ele não tem workflow. Quando você manda para tradução que ele volta ao francês, traduzido, se ele não tem workflow, quando você publicar, ele vai. Então, você não tem filtro. Entendeu? Por isso que ele, por padrão, proíbe você de mandar o item que não tem workflow. Mas você pode habilitar essa opção para mandar, e quando você estiver mandando, você ainda tem essa opção aqui para dizer, olha, se o item não tiver workflow, eu quero que você habilite, coloque ele no workflow do Clay Tablet no estado tal. Então ele vai lá, pega o item que não tem workflow e coloca ele naquele workflow no estado tal que você selecionar aqui. Ou seja, é uma última barreira para te evitar de publicar uma coisa que talvez você não queira publicar. Né? Sync Translation, outra funcionalidade muito importante. Sync Translation é o seguinte. O Sync Translation ele vai guardar tudo que você mandou para a tradução. Tá? Que é um dos problemas que a gente tinha na tradução manual, que é manter o estado da tradução. Você precisa rastrear tudo que você alterou. Isso aqui eu já mandei para traduzir ou não mandei? O que eu mandei e o que eu não mandei? Você não precisa rastrear isso manualmente. Ele tem essa opção Sync Translation, que você manda um item com um campo, ele vai guardar aquilo ali, vai dizer, esse cara aqui eu já mandei. E aí ele não vai mandar de novo. Quando você colocar no Translation Queue, se ele detectar que aquele cara ele já foi traduzido, ele não vai para o Translation Queue, não vai para a fila de tradução. Se ele detecta que já foi traduzido. De jeito nenhum, ele simplesmente não manda. Você vai ter que alterar o conteúdo para poder colocar na fila de novo. Mas se você ligar essa opção aqui, ele não vai colocar na fila uma coisa que ele já traduziu. Não tem outro jeito. E ele faz isso por versão? Por exemplo, eu já traduzi a página About Us, sobre nós. Só que agora a gente criou uma nova versão da About Us. Isso. Você pode selecionar que versão você está mandando para tradução. Okay. E se você estiver mandando uma versão que não foi traduzida ainda, se você estiver mandando uma versão que já foi traduzida, mas se você alterar um campo, ele manda só o campo. Certo? Tá. E aqui eu tenho 3 opções. Eu posso mandar para traduzir imediatamente, mas aqui, isso aqui era uma coisa que a gente quis desabilitar, mas a Clay Tablet, até o momento, não tem essa opção de você... Eu nunca quero mandar imediatamente, eu sempre quero mandar para a fila primeiro. Para ter sempre esse último passo antes de mandar para a tradução, que mandar para a tradução vai cobrar. Né? Mas você tem que selecionar aqui. A gente sempre deixa o primeiro selecionado, que é sempre que você termina de selecionar todos os itens através do Book Translation, você manda para a Translation Queue. Você não manda direto. Tá? Então pode mandar para o próximo. Pronto, aí ele vai te dar uma lista, um sumário aqui do que você vai mandar para a tradução. E aqui é só uma foto do Translation Queue depois que eu rodei o Book Translation. Que está aqui, um monte de item, aqui no final ele bota, ó, página 1 de 14, 1.368 itens. Pá! Uma pancada de item lá que ele vai mandar de uma vez só. Então é assim que você traduz
uma página inteira. Na verdade, na prática, não é. O pessoal da Brookfield não conseguiu mandar o home inteiro com tudo. Por quê? Porque, por algum motivo ou outro, lá tinha alguns limites que, se você mandasse até tantos itens num job específico, você pagava menos. Aí, se você manda mais itens, você paga mais. Então, eles tiveram esse negócio de custo aí, né, que tinha que mandar até tantos itens. Aí, eles foram selecionando... pega o home, aí ele pega lá um subitem maior, aí manda só aquele subitem, depois manda outro subitem, depois manda outro subitem. Teve que fazer assim por conta de custo, para reduzir custo. Isso gerou outro problema, porque quando você mandava um item, um subitem, e mandava os itens dependentes, ele mandava o header. Foi no primeiro. Quando você selecionava o segundo subitem, que mandava o dependente, entendeu? Ele só vai saber que você não mandou na primeira vez. Na segunda, ele vai mandar o header de novo. E vai mandando. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que ainda está em aberto. Ele solucionar, como é que foi solucionado isso? Ou seja, se ele manda 10 vezes, ele vai cobrar 10 headers para a tradução. Entendeu? Então, como é que eles solucionaram isso? Eles estão mandando invoices de volta para o Brookfield das coisas que foram traduzidas repetidamente. Não existe uma solução ainda técnica para esse problema, né? Mas nós já requisitamos essa solução técnica. Tá, agora, saindo mais da parte operacional, que é basicamente aquele negócio, ou você manda um item, ou você manda o book translation, operacionalmente é aquilo. E vamos um pouco para falar das configurações. Primeira configuração importante. Você vai ter que selecionar quais são os tipos de campos que você quer mandar para a tradução. Você não quer mandar todos os campos para a tradução. Você quer mandar um multiline, você quer mandar um rich text, você quer mandar um single line text, um HTML e um text. Esses são os padrões. Beleza? Então, à medida que você vai criando campos, ou precisando de outros campos, você vai poder inserindo aqui quais são os campos, né, que você quer traduzir. 2. Ainda na configuração. Isso aqui, desculpa, isso é a configuração do Simple Workflow Translation. Quando você clica no Workflow, isso aqui são campos daquele Simple Workflow Translation, tá? Só para esclarecer. Isso aqui como é que chama? Section, né? É uma section chamada CT3 Translation, que tem todas essas configurações aqui. Então, você diz quais são os campos que você quer mandar para a tradução, ele vai mandar esses e ignorar todos os outros. Isso aqui você vai dizer assim, olha, por que quando eu cliquei, primeiro caso que a gente viu, quando você manda página por página, por que ele já foi direto, não ficou me perguntando qual era a fonte, qual era o source e o target? Porque aqui eu selecionei, ó, eu quero sempre usar inglês e quero traduzir para português e francês. Synchronize Translation, selecionado por padrão, então ele sempre vai sincronizar, e eu quero por padrão que a data me venha sugerida, a data de retorno dos itens me venha sugerida com 20 dias a partir de hoje. Esse é outro campo aqui. O cara pode botar uma semana, eu vou botar o padrão dele aqui, tá? Beleza. Então, aqui são as configurações de workflow, por exemplo. Quando ele... Quando eu mandar arquivo para a tradução, ele vai para que estado do workflow? Aí você diz, não, vai para esse estado. Quando o arquivo tiver... Isso aqui é o seguinte. Quando o arquivo fonte em inglês, quando eu mandar ele para a tradução, ele vai para qual estado do workflow? Para o approved, que é o final. Esse é o source, tá? Aí você pode chegar e dizer, não, tu não vai para approved, tu vai para esse cara aqui que vai esperar. Exato. Pode setar aqui, atribuir isso aqui. Isso aqui é quando eu cancelar uma tradução. Para qual estado que eu vou? Ele volta para o draft. Quando eu quero cancelar uma tradução. Quando a tradução estiver completa, quando acabar a tradução, para qual estado que eu vou atribuir? Para esse estado aqui. Configurações do workflow que você vai colocando lá. E esse outro checkbox aqui, ó, envie conteúdo automaticamente usando essas configurações anteriores aqui, que é o que está habilitado. Então, quando você clica em Approve and Translate, lá no Review, ele está indo automaticamente porque isso aqui está habilitado. Se isso aqui for desabilitado, quando você clicar Approve and Translate, ele vai te jogar as perguntas. Qual é a fonte? Qual é o target? Isso aqui, quantos dias você quer e tal, tá? Ok, mais algumas configurações. Lá no Language, o Sitecore, a gente vai pegar as informações de linguagem. Então, aqui nós temos aqui, cadastrado 3. Inglês, francês e português, tá? É importante você preencher esse Regional ISO Code, que vai dizer, especificamente naquele idioma, o português é o português do Brasil, o francês é o francês do Canadá, né? O inglês é o inglês dos Estados Unidos, e aí ele vai saber onde vem e para onde vai. Existe uma seção também de Book Translation.
configuração do Book Translation. Você pode também já habilitar o sync automaticamente, já habilitar quais são os targets padrão e excluir Send Dependent Items, já para vir para o padrão, e você pode excluir quais são alguns templates que você não quer mandar no Book Translation. Então, eu não quero mandar tais e quais templates, aí você vai excluir aqui. Tá? São templates padrão já que você pode excluir. Bucket, por exemplo, é uma opção óbvia, você não vai querer mandar os buckets para traduzir, né? Desculpa, eu estou indo muito além do tempo, é porque... Nossa, já. Então, vou acelerar um pouquinho. Translation Filters. Isso aqui é uma coisa muito importante que dá um certo trabalho. Quando ele manda os arquivos texto para traduzir, existem alguns campos que você não quer mandar de jeito nenhum. Por exemplo, campo que define classe CSS. Isso eu tava, no começo a gente não configurou isso aqui, deu uma bagunça, porque ele ficava traduzindo o nome das classes CSS. Então tinha home, aparecia lá aquela casa, aí quebrava o site todo, né? Então você vai definir aqui quais são os campos que você não quer traduzir de jeito nenhum. Problema que nós tivemos com isso aqui já. Quando você cria um template no site call, você diz quais são os base templates, né? Então, por exemplo, o que eu fiz aqui, a primeira vez que eu usei isso aqui, eu falei, não, porra, né? Eu vou usar o base template do campo CSS. E aí, quem derivar desse base template, né? Beleza, não vai ter problema. Só que o Translation Filter não obedece hierarquia de base template. Então ele estava indo para traduzir mesmo assim. Que eu achei um negócio assim, pô, velho, podia obedecer, né? Então o que a gente teve que fazer? Por exemplo, aqui, ó, Custom Styles, que é onde ele coloca o CSS. Eu tive que colocar All Templates. Então não pode, se eu quiser ter um campo chamado Custom Styles que eu quero traduzir, ele nunca vai traduzir. Porque em qualquer template que tiver um campo Custom Styles, ele não vai mandar. Então, essa foi a nossa limitação. A gente teve que colocar Canonical. All Templates. Eu não posso ter um template com um campo chamado Canonical que vai ser alvo de tradução, porque ele vai ignorar completamente. Os outros a gente conseguiu. Agora, todos os bases teve que ser All Templates. Pá, matou todo mundo. Então, a gente tem uma série de palavras proibidas para campo que precisa ser traduzido, né? Mas o Translation Filter é muito importante, né? Porque você não vai mandar para tradução coisas que você não deve realmente mandar. Só uma palavra sobre o Enhanced Workbox. É um workbox que nos deu muito problema, porque ele dá muito bug, e ele adiciona só algumas coisas que pode ser importante, que é um filtro de idiomas, que é aquela penca de coisa que foi traduzida, senão eu quero ver os de francês. Aí você escolhe lá, eu quero ver o francês. Ele só filtra o francês. O workbox padrão não tem isso. Só acrescentar nesse Enhanced Workbox é que ele também não é user-friendly, tá? Por exemplo, você tá vendo, o que ele acrescenta? Ele acrescenta language e field. Quando você clica no language, ele não faz nada. Aí você pensa, pô, não tá funcionando. Não. Você clicou no language, aí você tem que clicar naquele refresh ali do lado para funcionar. Aqui, né? E a mesma coisa para o field. Então ele não é verdade, ele não... amigável. Nem na última versão. A última versão, você tem que selecionar o language e clicar naquele refresh. Aqui, né? Esse botãozinho aqui, né? Ok, então isso aqui é uma funcionalidade opcional, o cara paga mais para ter isso aqui, mas ele acrescenta 2 campos só. Mas deve ser muito útil, né? Porque a galera paga para ter isso aqui. Não, ele tem uma utilidade, você quer saber... Não, porque o cara cobra por isso aqui. O cara paga mais para ter essa funcionalidade. Eu quero saber o que é em francês e está em tradução e está esperando a minha revisão. Aí, se você tem 100 itens porque você fez um book... e você tem uma pessoa que só revisa e aprova o francês. Isso. Aí você vai filtrar pelo idioma. Perfeito. E tem essa utilidade, mas aquele botão ali de refresh não devia estar lá. E-mail notification. Clay Tablets tem notificação por e-mail. Você pode notificar de 2 maneiras. Quando você manda o conteúdo para a tradução e quando você recebe a tradução de volta, tá? Esse notificação por e-mail é controlado através de roles. Role-based notification. Então você tem 2 roles aqui, o Translation Item Completed Notification Receiver, que é quando ele completa a tradução. Então todo mundo que tiver nesse role aqui, ele vai receber um e-mail dizendo, olha, tá aqui um exemplo do e-mail, isso aqui, ó. Completed 9 more item translations, all done. Então ele vai dizer quais são os itens e vai te dar um status geral aqui de como é que está a sua fila lá. Tá? E tem outro chamado
Aí tem Send Notification Receiver, que são as pessoas que vão receber notificação quando você enviar itens para tradução. É quem paga a conta. Esse aí, quem paga a conta vai receber. Você consegue segregar isso por target language? Não. Então, o cara que revisa francês vai receber. Vai receber. Que, ó, traduzir português já, tá bom? Vai receber tudo. Não tem como não fazer essa diferenciação. Challenges, desafios. O I, coloca o I porque não li, né? Mas fui eu, né? Eu subestimei a importância do workflow no Clay Tablet. É muito importante. A primeira coisa que você tem que fazer é, meu amigo, qual é o seu workflow? Como é que nós vamos adaptar isso aqui para você poder usar? Você tem que definir isso aí de cara. De cara. Isso tem que ser muito claro. E quando você tiver isso muito claro, você parte para o trabalho. Partir para o trabalho sem ter isso claro é pedir para jogar dinheiro fora. Segunda coisa, tradução é um cross-cutting concern. Bonito, né? Achei na internet isso aqui, cross-cutting concern, né? Mas, ou seja, ele é como log. Log, monitoramento, por exemplo. Monitoramento, ele pega em todas as features do sistema. Log também, você vai logar tudo. Log espalha no sistema todo. E a tradução também. Qual é o problema disso? É que qualquer coisa que você for fazer, uma mudança que você for fazer em um ponto do sistema, você tem que se preocupar com tradução. Se você for fazer uma mudança em qualquer ponto do sistema, você tem que se preocupar com log, com monitoramento e com tradução. Se você for fazer uma mudança no workflow, tem que se preocupar com tradução. Se você for colocar alguma configuração nova, você tem que pensar, pô, isso vai atrapalhar minha tradução ou não? Então a tradução é uma coisa que está sempre ali, te enchendo o saco. Você vai ter que se preocupar. Uma vez que você resolveu traduzir, isso vai ser uma coisa que você sempre vai estar com ela na cabeça quando você quiser fazer qualquer modificação no seu site, de qualquer natureza. Pô, tem um módulo novo que saiu que eu quero colocar. Você vai ter que se preocupar se esse módulo vai impactar ou não a tua tradução. Né? Terceiro problema, chato. O Clay Tablet não funciona com multi-site. Isso é chato, porque às vezes você tem uma equipe que traduz só daqui, como tu falaste, tem uma equipe que traduz do inglês para o português, tem outra que traduz do português para o inglês, são sites diferentes, e as equipes estão geograficamente dispersas. Ele não tem suporte a multi-site. Como é que nós resolvemos esse problema? Através do... eu não sei nem se vocês estão usando assim, mas a única maneira que dá para resolver é filtrar pelo caminho. /sitecore, /home, /sitecore, /content, /bam. Então o cara botava aquele filtro e só aparecia as coisas do bam. Só daquele site. Foi como fizemos. Mas ele não tem suporte multi-site. Isso é uma coisa chata. Eu acho que eles deveriam resolver isso. Automação de deployment, mas aqui o João já falou, que já foi bastante facilitado, mas eu não sabia sobre agora, mas eu coloquei aqui que foi difícil para a gente automatizar esse deployment, deu muito trabalho, especialmente o Workbox. O Workbox era difícil de fazer funcionar. Está aqui, que é o ponto 5. Ele nos deu muitos problemas, né? Ele não é suficientemente desatachado enquanto módulo, ele não tem muita independência enquanto módulo, ele fica muito dependente ali. E como vocês viram, assim, um dos problemas que eu particularmente tive é que são tantos e tantos detalhes que você tem que se lembrar quando você vai testar alguma coisa, e era muito comum você esquecer alguma coisa e ferrar com um teste, qualquer que você está fazendo. Um deles, vou dar um exemplo, é que eu tinha que mandar um teste para Clay Tablet, e esse teste só podia ser mandado em produção, ele não podia ser via UAT, nem QA, nada. E eu mandei uma vez, mandei errado. E quando eu mandei a segunda vez, era tipo assim, 5 itens. Quando eu mandei a segunda vez, só foi 1. E era um teste chato, porque tinha que ir para lá, eles tinham que validar, e mandava outro e-mail para casa, deu errado, manda de novo. Eu mandei de novo, só que quando eu mandei de novo, o sync estava habilitado. Então aquilo que eu mandei, que não foi modificado, não foi. Então eu tive que mandar uma terceira vez, porque eu não lembrei desse detalhe do sync. Né? Então são vários detalhezinhos que você vai tropeçando no meio do caminho, é muito fácil esquecer. E por último, observação, o suporte do Clay Tablet é muito bom, responde muito rápido e são muito atenciosos. Beleza? Vai passar. Pronto, é isso aí. É isso aí o Clay Tablet. Mais alguma pergunta? Fica à vontade. Todo mundo com sono já. Tem a pergunta do Vinícius Deschamps, ele perguntou qual versão do Sitecore suporta? Qual é a menor versão? Eu não sei qual é a menor que suporta, mas a gente estava trabalhando na 8.1.160.519. 678, né? Tá. 8 com certeza. 7 também, tá, né? Mas 6. O Nito falou que 678. Tá aí, pronto. 678. Tá. Só acrescentar a informação do suporte.
que eu já abri alguns tickets com eles. Aquele job name lá, que é um campo de texto livre, é muito importante você escrever um nome sugestivo, porque quando você tiver algum problema, o que o suporte vai te perguntar é qual é o nome do job. Perfeito, perfeito. E vai te pedir os arquivos de log, então perfeitamente. Isso é sempre bom. É verdade. Ele sempre tem que ter um job name que você saiba do que, né? Ele tenha contexto do job name, para você poder lembrar, fazer referência com... E o Ed quer saber se você sabe se existem outras ferramentas que fazem tradução. Acho que pro Sitecore. Ah, não sei. Eu acho que existe, porque a Tennis até me falou de uma. Ela me falou de uma que não era o Clay Tablet, mas eu não lembro mais o nome. Eu sei que tem. Tem. Mas eu não lembro, não sei qual é. Como eu entendi, o Clay Tablet ele escolhe alguns provedores de tradução, correto? Se você tiver um provider que ele não suporte, eles vão trabalhar com o seu provider para te oferecer suporte. Legal. Então, se tem um que não suporta, você vai ter que conversar com eles, para eles conversarem com o provider, para ver se... Entendeu? Eu acredito que cada provider desse tenha um custo, até um tempo de entrega, enfim. Claro. Vários dessas variáveis aí, né? E como é que a gente sabe que a gente está escolhendo um plano que seja com custo específico do budget ali daquele projeto? Como é que a gente sabe que a gente não está escolhendo alguma opção que esteja fora do escopo de pagamento, enfim? Pelo que eu vi, essa conversa era feita diretamente entre o provider, Clay Tablet e o cliente, tá? Isso era uma coisa acertada entre eles via e-mail e tal. Eles iam conversando um com o outro e acertavam isso. Então, assim, é uma coisa que não está no sistema, eu acho que até de propósito. Tá? Orçamento, quanto é que vai custar? Não está. Isso é uma coisa que é uma negociação que é feita ali, entre eles. O Ed quer saber se você recomenda o uso do Clay Tablet depois da sua experiência, né? E qual foi a sua maior dificuldade? Eu recomendo, porque se você for... Eu só conheço o Clay Tablet, não conheço outra ferramenta. Se você for olhar para a tradução manual, é inviável. Então, não é que o Clay Tablet te ajuda, ele viabiliza a tradução. Porque, de outra maneira, é inviável você traduzir manualmente aquele negócio. Você tem que gastar uma fortuna de gente, né? Então, ele viabiliza a tradução, na verdade. E a dificuldade maior que eu tive foi exatamente essa de ficar lembrando todos os detalhes quando eu tinha que fazer alguma modificação. Porque você tem que estar com aquilo tudo na cabeça vivo, que se você pode esquecer de um detalhe que vai ferrar seu teste, e aí você vai ter que voltar lá e fazer tudo de novo. Tem mais uma coisa que eu acho que é bem importante, a gente já vai encerrar porque estamos estendendo um pouquinho, mas que é bom lembrar o seguinte, a questão da importância do workflow para a tradução tem a ver que assim, a situação nem sempre é simplesmente eu tenho um site enorme aqui, preciso traduzir. Depois disso, você tem que manter essa tradução. Então, quando você vai... O site é vivo, você mudou a coisa a home em inglês, mas já tem toda a versão anterior lá traduzida. Se você vai estar fazendo isso manualmente, você vai ter um pesadelo, né? Para pegar aquilo que foi alterado, ir nas outros idiomas, criar novas versões e repetir a edição, porém com o idioma... Isso, com a tradução. Então, acho que também, a partir do momento que você já tem tudo legal, tudo configurado, o workflow está funcionando bonitão, a gente já viu, a manutenção das traduções fica muito mais simplificada por causa do workflow. E ele sincroniza por campo. Então, você pode mudar só um campo, ele vai mandar só aquele campo. Beleza, é isso aí. Mais uma pergunta? Se esse pagamento de tradução estava em todos os ambientes, porque só em QA eu mandei umas 100 páginas a traduzir. Quando o Clay Tablet te manda um arquivo com arquivos de configuração para cada ambiente, para dev, para teste, para QA e tal. E você vai colocando esses arquivos. Também, né? Aí o meu era um serviço online. Isso, assim, quando você usa esses arquivos de teste, ele traduz com um computador. É um computador que traduz, não é uma pessoa. Entendi. Então ele retorna bem rápido para você. Dá para você testar tranquilo. Só um adendo, como eu participei desse projeto, eu acho que só o que a gente sofreu um pouco, acho que foi talvez por a gente não saber aonde que ele influenciaria, né? Isso. Porque que nem os styles ele não traduziu. Aí a página em francês não carregava os estilos. Isso. Só que isso era falta de conhecimento. Acho que a primeira vez, depois de implementado, uma ferramenta muito interessante. Sem dúvida. Viabiliza a tradução. Viabiliza muito, com certeza.